Barão, vamos passar para o nosso segundo assunto. Pelo menos 10 judeus foram presos depois de uma briga num túnel em Nova York. Que história é essa? Conta pra gente, Barão. Essa história está muito estranha, Sheila. Primeiro porque identificaram um túnel no bairro que fica aqui no Brooklyn, né, o Crown Heights. É um bairro que tem muitos judeus. E aí as pessoas, de uma hora para outra, proibiram ali a passagem de caminhões pesados numa região. A polícia disse que esses judeus construíram um túnel sem nenhuma autorização, e esse túnel levava para um lugar onde eles se reuniam, ali no meio de uma sinagoga. A imagem é impressionante para quem estiver acompanhando agora a nossa transmissão no YouTube, porque esses judeus que estavam ali participando aparentemente de um ato, né, debaixo da terra, eles começam a sair de fato do nada, ali no meio do bueiro, no meio do buraco. A informação da polícia é que essa passagem teria sido usada durante a pandemia, quando era proibido esse tipo de aglomeração. Então, eles teriam construído esse túnel no meio do Brooklyn ali para poder realizar as cerimônias. De qualquer forma, houve ali uma reação e 10 judeus acabaram sendo presos. É uma polêmica que se instalou durante a pandemia, eles queriam continuar realizando as cerimônias, mas evidentemente que naquele período não fazia o menor sentido essa aglomeração. Agora foi descoberto esse túnel, que a polícia e a prefeitura vão tentar identificar os motivos que ele continuava sendo usado por lá. Não é novidade que as comunidades judaicas ortodoxas de Nova York não aceitaram, digamos, muito bem as restrições à Covid na época da doença em Nova York. Nova York foi uma das cidades que mais isolaram, né, a sua população, que mais promoveram mesmo o isolamento, mas entre essas comunidades, e são comunidades muito particulares, com as suas regras muito particulares, em que a polícia meio que faz vista grossa, inclusive por alguns costumes e hábitos ortodoxos radicais que vão contra a nossa, digamos, o nosso ordenamento jurídico. Tá? O Barão pode falar mais detalhadamente sobre isso numa outra ocasião, ou no Band News Station. Na época, eles simplesmente abriam as sinagogas e quando a polícia chegava, eles enfrentavam os policiais. Eles vão fazer o quê? Eles vão fechar todas as sinagogas? A gente tem umas 500 aqui. Então houve uma grande hostilidade, né? Uma grande tensão entre as autoridades nova-iorquinas e essas comunidades, mas o que a gente não sabia é que eles estavam se locomovendo por baixo da terra. Os caras foram até o limite mesmo, hein, Barão? Não, inacreditável. A cena é surpreendente, ainda mais agora, né? Naquela época, enfim, era isso que você falou, Megali, eles enfrentaram a polícia, eles continuavam realizando as ações. São bairros específicos, em especial no Brooklyn, onde a comunidade judaica se reúne. Como você falou, são judeus ortodoxos, né, que ficam ali. Eles têm, por exemplo, eles não frequentam as escolas em Nova York, tem escolas específicas ali que as crianças se reúnem para estudar, enfim, é uma outra realidade. E é complicado realmente eles chegarem a enfrentar a polícia diversas vezes durante a pandemia. Ontem, quando esse túnel foi descoberto, porque um caminhão de cimento não pôde passar na rua, porque simplesmente a rua poderia vir abaixo, poderia ruir, porque está oca, completamente oca. Ali, eles criaram esse túnel ali de baixo. A polícia achou estranho, foi apurar o que aconteceu e identificou que tinha um túnel ali. É algo muito estranho que agora vai ser investigado com mais calma, porque você não pode construir esse tipo de túnel, mesmo que seja por qualquer conceito religioso, enfim, sem autorização das autoridades competentes, né? E quando eu falo das próprias regras, eu dou um exemplo aqui. Uma mulher, por exemplo, que se separa, né, que se desquita do marido. Já aconteceu muito de a comunidade bani-la. Você está banida, você não pode mais morar nesse bairro, você não tem mais contato com seus filhos, enfim, eles não são mais seus. E fim de papo, ela não tem como procurar as autoridades, porque a polícia meio que não faz nada, faz vista grossa. Respeita, entre aspas, essas determinações e as regras próprias da comunidade como se fossem realmente um enclave ali dentro de Nova York, em que as regras são decididas entre eles e não pelo ordenamento jurídico norte-americano ou do estado de Nova York. Enfim, é um negócio que
que é tema de vários documentários, de vários livros, Sim. vale a pena buscar mais informações. Muitas mulheres, por exemplo, Megali, não sabem falar inglês, né? Pra você ter uma ideia, elas não sabem falar inglês, falam só o it e não sabem falar inglês, não aprenderam a falar inglês, mesmo morando em Nova York, no Brooklyn, né? Porque na escola não é ensinado o inglês, é uma coisa muito, muito específica, muito particular nessa região mesmo. Alguém pergunta aqui se é o equivalente de Higienópolis, né? Que é o... Não. Não há nada parecido no Brasil. A gente está falando de uma comunidade realmente fundamentalista, ortodoxa. Barão, você volta com outras informações daqui a pouquinho, às 11 horas da manhã, no Band News Station. Até Mais, pessoal. Bom trabalho. Valeu. Valeu. Agora são